ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência solicita ao colega deputado e vice-presidente da comissão, deputado delegado Cristiano Xavier, para compor também a mesa dos trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Firme. Esse projeto quase. Onde está o projeto dele? Foi aprovado em primeiro turno. Acho esse projeto, tem que pautar ele. Ele volta para a comissão? Volta. É aqui, ué. A comissão de meta é aqui, ué. Não, mas não passa no segundo turno, não. Não, senhor, então. Mas eu já dei o parecer de meta no segundo turno. É isso que eu estou olhando. Hã? Lembra o nome dele? 778. Olha isso aí, ó. Igual que eu estou olhando aqui, eu estou lembrando. Se bem assim, olha. Passei o do Azevedo aqui já no segundo turno ontem. Oh. Pode ter passado o seu. Mas cadê? Como é que faz o registro? Tá abrindo, não? Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a grave insuficiência de veículos rabecões no atendimento às demandas da Polícia Civil em Belo Horizonte, em mais de 50 municípios da região. Demandas da Polícia Civil? Demanda da população. Você concorda? Não é a Polícia Civil que demanda rabecão, não. Tem requerimento de segunda fase? Tem, não? É não? Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência solicita a tomar assento à mesa dos trabalhos o senhor Marcos Eduardo Silva Soares, subsecretário da Subsecretaria de Logística e Patrimônio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando a senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. A presidência convida o senhor Thales Bittencourt de Barcelos, superintendente da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil de Minas Gerais, representando o senhor Júlio Wilke, superintendente da Superintendência de Investigações de Polícia Judiciária. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos. A presidência indaga se o doutor Francis Diniz Guerra, diretor de transporte, vai estar representando alguém, alguma autoridade no evento? A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor Francis Diniz Guerra, diretor de transporte da Polícia Civil de Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o senhor Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos a senhora Aline Rizzi, presidente da AESPOL. Também foram convidados para essa audiência o senhor Gustavo da Cunha Valadares, secretário de Estado de Estado de Governo. Presidência, nós faremos a leitura do requerimento, que deu origem à audiência pública, até para que a gente permaneça no objeto do requerimento. O requerimento tem o seguinte teor. Senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a grave insuficiência de veículos rabecões no atendimento das demandas da Polícia Civil em Belo Horizonte e em mais de 50 cidades da região metropolitana,
Atualmente, a Polícia Civil conta com apenas um rabecão para atender 50 municípios que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte, incluída a capital mineira e Betim. Essa situação tem gerado graves transtornos para a população, especialmente para os familiares de vítimas, que chegam a aguardar por várias horas pela remoção dos corpos de seus entes queridos, em um momento de extrema dor e vulnerabilidade. Esse cenário é incompatível com a garantia de um atendimento público digno e eficiente, sendo urgente o debate e a busca por soluções concretas, assegurando um serviço público adequado à necessidade da sociedade mineira. O presidente solicita o requerimento. Ele tem como objetivo cobrar do governo do Estado a solução para um problema gravíssimo e que, obviamente, acaba afetando assim, as famílias num todo. O artigo 73 da Constituição do Estado, em seu parágrafo 2º, diz o seguinte: é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público e de que tenham resultado ou possa resultar ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivos e difusos, prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente. Então, para aqueles que gostam de ter uma atenção maior em relação ao fundamento da própria audiência, está aí o dispositivo do inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 73 da Constituição. Prestação de serviço público suficiente, tardio ou inexistente. Sabe por quê, gente, que a gente está falando isso? Eu até apresentei um projeto de lei, registro e agradeço a presença aqui do doutor Márcio Nabac também, com alegria, temos aqui presente o doutor Márcio. Doutor Márcio, o senhor está representando o senhor? Por gentileza, o senhor pode compor a mesa conosco. Registro e agradeço a presença do doutor Márcio Nabac, delegado de polícia, representando aqui o Sindepo Minas. O senhor pode, por favor, compor a mesa. Por que nós estamos aqui para fazer essa audiência pública? E eu já passo aqui, na qualidade de relator que deu origem, a fazer as nossas considerações iniciais. É algo assim, doutor Tales e senhor Marcos, é estarrecedor a gente receber a notícia dos veículos de comunicação, da Itatiaia, e se eu não estou equivocado também, pelo menos, me parece, do jornal O Tempo, da gente deparar com a situação como essa. Eu tenho certeza que se fosse um filho, se fosse um parente de um deputado, e eu vou começar por aqui, viu? Para não dizer que a gente apenas cobra do outro lado. Se fosse um parente de um deputado, se fosse um parente de um desembargador, de um secretário de Estado, do governador, de um procurador, se fosse parente das autoridades do primeiro escalão do governo, a gente sabe que o corpo não vai ficar lá muito tempo, que esse rabecão vai aparecer em frações de minutos, esse rabecão vai chegar lá. Agora, imagine o filho de uma pessoa humilde aguardando 10, 12 horas a chegada do rabecão. Então, assim, é algo, senhor Marcos, inadmissível. Não foi por um acaso que eu chamei a CEPLAG, não. Sabe por que eu chamei a CEPLAG? Vou falar para o senhor. Porque eu estou calejado de ver quando a gente cobra aqui da chefia da Polícia Civil, olha, deputado, isso aqui é com a CEPLAG. Quem autoriza isso é a CEPLAG. E como de fato é a CEPLAG. Cabe à gestão dos recursos humanos e logísticos da Polícia Civil? Sim. E é para isso que nós pedimos aqui a Polícia Civil, para vir aqui prestar as devidas informações e esclarecimentos. Não é a mim não, senhor. É a população, porque a denúncia é gravíssima. Você que pertence a uma família humilde, você tem lá um acidente na estrada. A situação já é difícil pela precariedade do ponto de vista financeiro. Aí a família tem que ficar lá esperando 10, 12 horas um rabecão da Polícia Civil chegar.
para fazer a remoção de um corpo. Eu vou repetir aqui claramente, se for parente de um deputado, não fica. Se for de um desembargador, de um procurador, de um secretário de Estado, não fica. Mas de um pobre, que mora lá na favela, lá na periferia, o corpo vai ficar lá muito tempo. Porque esse rabecão vai atender quantos mais? Eu fiz aqui um pequeno apanhado, colega Cristiano Xavier. Região metropolitana, cerca de 50 municípios, quase 6 milhões de habitantes. Algo em torno de 5,8 milhões de habitantes. E não está bonito igual o Zema fala. O governador é tão cara de pau, secretário, que hoje cedo ele amanhece com a publicação, Cristiano, dizendo que o pagamento está na conta, está em dia. Como se ele estivesse fazendo algo assim maravilhoso, como se a segurança pública estivesse assim, olha aí. Ou às vezes ele acha que rabecão da Polícia Civil não faz parte da política de segurança pública do nosso Estado. Faz parte. É assim que ele trata as forças de segurança pública do Estado. É nesse nível, Emerson, que ele faz. Você imagina, se um rabecão, que é para socorrer uma família num momento de dor, e o governador que simplesmente vai lá para a rede social tentar fazer marketing político no lombo do servidor da segurança pública, como ele sempre fez, continua fazendo, dizendo que pagar o salário em dia, no 5º dia útil, é bom. Eu queria que ele fosse corajoso, secretário, é que ele colocasse assim, olha, para o servidor eu mandei um projeto de lei de 362, mas para o governador, o vice-secretário, foi 300%. Queria que eu tivesse peito para colocar isso. Então a gente fica indignado, porque isso aqui, nós estamos mexendo com a dor das famílias. Não dá para admitir que nós tenhamos um rabecão. E outra, eu vou passar daqui a pouco para o presidente do Sindipol, porque ele fez a denúncia, referendou a denúncia. Vai lá olhar as condições. Quantos motoristas de rabecões tem? E aí, Emerson, eu tomei conhecimento, depois que você fez a denúncia, que os policiais procuraram, viu, secretário? Vou anotar isso aí, a chefia da Polícia Civil vai ter que dar um jeito, porque se não der um jeito, nós não vamos parar de cobrar o tema. Olha, como é que você deixa um policial sozinho no rabecão? Aí chega na hora de remover corpo, como é que faz? Sabe como é que estão fazendo, secretário? Então tem que pedir à população para ajudar a botar o corpo nas gavetas. Não, às vezes o familiar que lá está chorando perto do corpo da vítima. Eu já vi a polícia, secretário, porque isso está previsto no Código de Processo Penal, né? Eu já vi a polícia requisitar veículos pelo fato dela, como policial na rua, necessitar, impedir, fechar uma via. Agora, chamar um civil para ajudar a pegar um corpo vítima de um crime, para botar dentro da gaveta do rabecão. E que gaveta, viu, senhor? Cadê aqui? Verdadeira imundície, né? Um lixo, que me foi apresentado aqui algumas fotos. Aqui, ó. Olha aí. Ó. Essas são as fotos aqui, ó, que me foram encaminhadas. Então, nós queremos saber, por parte da Polícia Civil, Emerson, quantos policiais civis tem trabalhando com motorista de rabecão? Se tem mais algum auxiliando. Isso nós queremos saber da gestão da logística e do recurso humano. Quantos policiais nós temos trabalhando? Quantas horas trabalha por dia? Porque nós temos denúncia aqui de policial viajando 400, 500, 600 quilômetros por dia, rodando. Será bom? Será que é legal você deixar um policial trabalhar esse tanto? Sozinho? Não, não é. Todos nós sabemos que não é. Não é função para um só. Então, nós queremos saber quantos rabecões existem, de fato, porque a matéria falou que tinha 2, depois baixou um, ficou 1. Quantos rabecões tem? Quantos estão na oficina? O tempo de uso desses rabecões, porque aqui o próprio Sindipol denunciou que eles são adquiridos em 2012, 13, então mais de 10 anos de uso. Nós queremos saber
se essa turma que está removendo corpos, e aí eu quero saber por parte da Polícia Civil, porque estão tendo contato com corpos, com coisa insalubre. Será que eles ganham insalubridade? É bom a gente esclarecer isso aqui. Será que o doutor Tales vai poder nos responder? Esses são investigadores? São escrivães? São auxiliares de necrópsia? Quantos são? Quais são? Qual o cargo? Qual o horário o tempo de trabalho? Quantos veículos? Estado de conservação? Frota? E quais são as soluções que estão sendo apresentadas? Porque a nossa audiência não vai durar muito, ela vai ser objetiva. Nós não vamos ficar aqui enchendo linguiça. Mas a denúncia, senhor Marcos, o senhor leva isso para a secretária de Planejamento. Se for um parente dela, ela passa a mão no telefone, ela liga para a chefe da Polícia Civil, na hora o rabecão chega lá. Se for um parente meu, eu vou acionar, rapidinho vai chegar. Mas se for um parente de um pobre coitado, agora, imagine eu, antes de ser deputado, e morasse lá na cabana do pai Tomás, como eu morei 20 anos, e se tivesse um rabecão, um parente meu morresse. Quando é que esse rabecão ia chegar lá? Porque eu não estou fazendo essa audiência, viu, Emerson? Vou deixar isso aqui muito claro. O foco da audiência, fiz questão de ler aqui, não é a questão de insalubridade de quem está trabalhando lá. Agora, as condições de trabalho dos nossos policiais lá, essas sim, elas têm que ser respeitadas. Condição de trabalho, hora de trabalho, porque eu recebi uma denúncia do gabinete e eu falei para o assessor, você fala para o policial que foco nosso não é a questão de insalubridade, o foco nosso é a população que está desguarnecida. Agora, se você tem um policial rodando 500, 600 quilômetros, sozinho, e ele também pegando os corpos, então aí agora tem outro trem errado que o doutor Tales, prestando as informações aqui, nós vamos pedir à doutora Letícia, nós temos que corrigir isso, nós não podemos deixar assim. Eu encerro por hora as minhas considerações e indago ao colega deputado delegado Cristiano Xavier se deseja fazer uso da palavra nesse momento ou após. Agora e após. Vossa Excelência tem a palavra, fica à vontade. Depois nós passaremos a palavra para o Emerson e depois em seguida para... Bom dia a todos. Queria cumprimentar de forma especial nosso presidente da Comissão de Segurança, Sargento Rodrigues, parabenizar a iniciativa de acatar esse pedido importante do Sindipol, veiculado maciçamente aí na imprensa, realmente de forma muito chocante. É um verdadeiro absurdo, inconcebível uma família ficar aguardando 10, 12 horas, um corpo na rua. Mas isso já vem de um longo histórico da Polícia Civil, que não é de hoje também. A Polícia Civil, se a gente for olhar, eu, como delegado de polícia e como delegado da Delegacia de Homicídios por quase 10 anos, convivendo diariamente com o pessoal do Rabecão, a gente sabe das adversidades, das dificuldades. São verdadeiros heróis que nós temos na Polícia Civil, inclusive sempre sozinhos. Não é novidade nenhuma, está sendo divulgado aqui que eles estão pedindo apoio da população, de parentes, para remover os corpos. Infelizmente, sempre foi assim, tem anos. Pede o policial militar que está também lá fazendo guarnição do corpo, e é sempre com a ajuda mesmo da população, dos policiais militares, que esses policiais civis aí, que eles enfrentam esse dia a dia muito complicado. Na Delegacia de Homicídios é a mesma coisa também. E muitas vezes a gente vai, eu como delegado, já ajudei diversas vezes a remoção de corpo, e, é claro, a gente não queria que isso nunca acontecesse, a gente queria que tivesse, sobrando policial aí para a gente colocar na portaria, para a gente colocar 3, 4 para ir na viatura, mas esse problema da Polícia Civil ele vem de antes, vem de muito tempo, a gente tem trabalhado muito para tentar solucionar, faz requerimentos, conseguimos um grande feito agora, junto com o nosso chefe de gabinete, inspetor Reginaldo, foi o retorno dos aposentados para serem examinadores de trânsito. Isso vai possibilitar agora a aposentação de quase 200 novos policiais. E, com isso, vai abrir vacância nos cargos, com isso, vai ter novo concurso público. E não é nada, mas é mais 200 policiais ingressando, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal também não permite que a gente possa completar os quadros e apenas, infelizmente, suprir as vacâncias. Por isso que vem com esses conta-gotas aí, os concursos públicos. A gente precisando de 500, 800 delegados, a lei permitindo isso, mas coloca aí 50, 60, concurso pequeno.
felizmente, são outros obstáculos que a gente precisa, né, realmente vencer. Então, as dificuldades vêm de muito tempo. Eu queria até parabenizar a Polícia Civil, doutor Tales, todo mundo pelo empenho. Se a gente for olhar o tanto de viatura que tem recebido hoje, às vezes mais viatura do que policial civil nas delegacias. Cito a minha própria delegacia de homicídios lá de Santa Luzia, só de emendas que a gente colocou lá, mandamos 2 novas viaturas, já está com quase mais viatura do que policial. Então, né, nesse mistério aí, a gente evoluiu muito. Claro que no ponto, né, nerval aí dos nossos rabecões, não é da mesma forma, até porque tem deputado que vai ficar querendo também mandar emenda parlamentar para rabecão, né? E apesar de ser caro ainda, quase R$1.200.000 um rabecão. Então, enfrenta todas essas dificuldades. Não é por isso e por outro motivo que nós ingressamos com um projeto de lei aqui, o PSEG, que é o Programa de Incentivo ao Aparelhamento de Segurança Pública, tivemos o apoio do deputado, que eu agradeço, vamos colocar agora em segundo turno, possibilitando o governo do Estado, né, investimentos maciços aí na segurança pública, como já é feito no Estado do Rio Grande do Sul, que no último ano arrecadou mais de R$100 milhões em infraestrutura. Tenho certeza que pode ser um passo gigante para o aprimoramento, para a modernização, para a infraestrutura da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e todas as forças de segurança. Já tem estados aí que, inclusive, estão pagando folha de pagamento até de guarda municipal, que eu tive notícia, com investimentos PSEG. Vou até apurar isso aí. Fiquei sabendo disso através de uma procuradora nossa. Então, tenho certeza, é uma lei autorizativa, precisa de regulamentação do governo do Estado, vamos trabalhar depois nesse viés. O empresário, em vez de poder doar para a cultura, para o esporte, poder fazer também esse investimento na segurança pública. Tenho certeza que nós vamos trazer aí boas informações através do nosso superintendente, doutor Tales, com sua competência, doutor França, do transporte nosso também, que eu já tive uma prévia conversa com ele ali, me mostrou o relatório de todas as entregas, do contrato que já foi assinado, inclusive, né, mas eventos extremos acontecem, né, igual a chuva. Tem um determinado dia, acontece uma demanda enorme, acontece de quebrar 2, 3 carros, infelizmente, estamos sujeitos a esse tipo de coisa, igual estamos sujeitos a uma chuva de um evento extremo, acontecer aí e arrebentar com tudo, inundar tudo. A gente está sujeito a isso, e é por isso que nós estamos aqui, por isso que o deputado está aqui trabalhando, por isso que tem prefeito, por isso que tem os gestores, para cuidar desses problemas e amenizar esses impactos negativos que acontecem aí na vida da população. Quero nunca mais ver aí um rabecão tendo que demorar realmente 10, 12 horas. Tem que ter um plano B, a carta na manga. Tenho certeza que o doutor França é muito competente, assim como os nossos atuais gestores da Polícia Civil. A gente conversa, a gente tem resposta, e eu tenho certeza que vai ser, né, muito esclarecido aqui pelo companheiro da CEPLAG também, e vai trazer notícia boa aí, para que a gente possa impedir que novos acontecimentos como esse aconteçam. E fica feio, né, para a Polícia Civil, fica feio para o Estado, fica feio e fica muito doído para a população, para a mãe, para o pai que está lá esperando um rabecão desse. Depois também gostaria de, depois de ouvir as explanações do nosso superintendente, a gente poder novamente falar, sem esquecer, como o sargento disse, da gratificação. Hoje, quem está no IML tem a gratificação do risco de contágio. Tenho certeza que, em vez de pôr um outro companheiro, se contemplasse, né, o próprio servidor do rabecão, que muitas vezes está ali porque quer, se quiser se propiciar ele ser transferido para uma delegacia, muitas vezes ele não quer, não, né? Cada um vai se encontrando no lugar que quer, ainda mais esses que estão mais no final da carreira, tenho certeza, mas que seria muito bem-vindo e muito de direito a gente poder estender esses 40% que já é realizado para quem está hoje cumprindo o papel de auxiliar de necrópsia, os investigadores, escrivães já fazem jus, para que tenha também, né, os nossos guerreiros aí do rabecão. Tenho certeza, muito importante sobre isso, inclusive os policiais que trabalham na delegacia de homicídios e vivem constantemente tendo que ir em local de crime. Tem muitos policiais, até o doutor Marcelo Armstrong, você lembra, entrou com ação na justiça, ganhou os 40% de risco de contágio, porque realmente, principalmente, os policiais que estão no dia a dia na delegacia de homicídios, quase todo dia está num local de crime e também está sujeito a esse risco de contágio. Que ele seja estendido aí não só para quem está trabalhando nos IMLs, mas para quem está dirigindo os rabecões e para os componentes que estão aí na linha de frente das delegacias
de Homicídios, Departamento de Proteção à Família. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao nosso presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado delegado Cristiano Xavier. Vamos ouvir, acho que é melhor a gente ouvir quem fez as denúncias, quem fez as cobranças, para depois não ficar passando de novo a própria pessoa, né, e a gente fazer uma audiência propositiva, enxuta. Vamos passar a palavra ao senhor Emerson Silva de Oliveira, que é o presidente do Sindicato de Servidores da Polícia Civil. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhor deputado Sargento Rodrigues. Bom dia. Presidente dessa comissão, agradeço o convite. Bom dia a todos os demais membros da mesa. Gostaria de desejar um bom dia também a todos que estão nos acompanhando aqui, em especial os colegas que labutam lá no Rabecão, que trabalham ali diuturnamente, porque é isso que acontece, diuturnamente trabalhando ali e sozinhos no Rabecão. Bom, senhor deputado, é importante a gente trazer esses pontos aqui, porque é algo que o problema realmente não é de hoje, é um problema de muito tempo, só que ele vem se agravando cada dia mais. E eu não posso deixar aqui de citar o esforço, né, que a chefia tem feito para poder resolver esse problema, contanto que tem um contrato assinado desde setembro. Só que por que esse contrato não foi implementado? E aí é o problema de quê? Problema do governo do Estado. É a CEPLAG que não dá autorização, que não destina verba para resolver os problemas. Nós temos uma frota extremamente antiga, uma frota que não tem manutenção preventiva, que é necessário que se tenha manutenções preventivas e corretivas. As manutenções corretivas, elas na realidade não são corretivas, elas são paliativas. Nós tivemos o caso de um colega investigador de polícia, porque é bom deixar claro aqui, porque essas atribuições de auxiliar de necrópsia, que foi na transformação dos cargos em 2010, e a função também do Rabecão é investigador de polícia, não é outro cargo. É o investigador de polícia, o qual não recebe nem insalubridade, nem risco de contágio. Embora não seja o foco, senhor deputado, mas é importante deixar registrado que nós, do Sindipol, trabalhamos incessantemente, nós ganhamos várias ações para os colegas investigadores que lá sempre trabalharam, também para o pessoal que trabalha como auxiliar de necrópsia, só que, de um tempo para cá, foi cortado esse pagamento para os colegas investigadores e tem o IRDR hoje, em que a Justiça entende que que não fazem jus à insalubridade, mas sim a risco de contágio. Eu acho justíssimo que receba, sim, um risco de contágio. Nós temos aqui imagens que, né, de forma alguma, teria nem como passar aqui nessa casa, porque a população está nos assistindo, mas depois encaminharei a cada um dos senhores deputados, que são imagens onde os investigadores de polícia também, eles que recolhem o corpo, eles manuseiam o corpo no local de crime, e, infelizmente, eles estão sujeitos, sim, a uma contaminação, e é uma contaminação que, às vezes, não vai acontecer hoje, mas ela pode acontecer lá na frente. E por que somente quem trabalha, por que somente quem está dentro do IML, ou os peritos, ou os auxiliares de necrópsia recebem, e os colegas investigadores não recebem esse risco de contágio? É necessário que se regulamente isso, senhor deputado, porque isso já está previsto na nossa lei orgânica da Polícia Civil. Porque todos os investigadores de polícia que ali trabalham, todos os colegas policiais civis, eles mexem com materiais, sim, que são nocivos à saúde. Então, é preciso uma regulamentação. Mas esse problema ele se agravou do Rabecão no penúltimo final de semana. A Polícia Civil, com 7 rabecões, dos 7, 5 estavam estragados em oficinas. E no final de semana, o colega vindo da região ali de Caeté, Ravena, ali, com 2 corpos dentro do veículo, o veículo simplesmente parou no meio da pista. E é importante dizer também que os rabecões não têm sequer rádio de comunicação para o colega passar, fazer uma informação, e aí digo, não é só os rabecões não, nenhuma viatura da Polícia Civil possui rádio de comunicação, senhor deputado. Peraí, como assim? Não possui rádio de comunicação as viaturas da Polícia Civil, o senhor não sabia, não? Não possui? Não possuem rádio de comunicação. Viaturas da Polícia Civil não possuem rádio de comunicação? Não, senhor. Então a comunicação é feita de que forma? No telefone do policial.
no telefone do policial. A gente não queria fazer uma nova audiência, mas essa... E por que nós vamos fazer outra nova audiência? Vou explicar, irmãos. Eu combati aqui veementemente, você deve ter acompanhado. Nós tivemos um capitão lá da Polícia Rodoviária Estadual, um infeliz de um capitão, né? Que não tem outro adjetivo para ele, obrigando os policiais militares da companhia, da 7ª Companhia PRV, a baixar aplicativo no celular particular, para inclusive fazer multas, aplicativo do DR para fazer multa. Ou seja, o policial não pode usar o seu celular, a sua conta, o armazenamento de dados, a sua internet, para o Estado que se chama enriquecimento ilícito do Estado. A não ser que eu estou em outro mundo. Se eu estiver em outro mundo, né, isso chama-se enriquecimento ilícito do Estado. Então, nós batemos forte na tecla, convoquei o comandante-geral da instituição, e eu espero não precisar convocar a doutora Letícia para isso, mas não faremos uma audiência pública. E eu espero que ela mande, se ela não vier, que ela mande alguém com autoridade e poder de decisão, né? Porque tem hora que a gente faz uma audiência aqui e as pessoas querem mandar alguém que não tem competência para tomar determinadas providências. Para fazer escuta e tomada de informação, eu não preciso, não. Não vão gastar uma comissão de 5 parlamentares, audiência pública, para receber uma pessoa que não tem poder de decisão na instituição. O comandante-geral da PM, depois aqui de cobrado publicamente, assumiu o compromisso, baixou o memorando, depois, se você quiser, eu te passo cópia do memorando, e proibiu que qualquer oficial cobrasse. Os coronéis têm celular pago pelo Estado, os comandantes de batalhões têm, e eu sei que parte da chefia da Polícia Civil tem. Enquanto o Estado paga, não tem problema nenhum. Aí você pode usar o celular para comunicação e não chiar. Agora, se não tem rádio na viatura, aí a coisa ficou pior, mas muito pior do que está lá na PM. Então. Muito pior, mas muito pior. Porque lá tem rádio na viatura. Mas acaba se convencionando a facilidade do celular e também, em determinadas ocasiões, você tem mais segurança, dependendo do tipo de lugar e com quem a polícia está lidando, com o tipo de investigação, tudo bem. Mas o policial civil não tem rádio na viatura. Então, a CEPOLC existe para quê, então? Porque eu sou do tempo que eu trabalhei lá no Copom, onde tinha a CEPOLC. E a CEPOLC tem toda a estrutura. Então, se não tem rádio na viatura, não tem, precisa de CEPOLC. Então, aí eu já não estou entendendo mais nada, mas isso aí vai ficar para o outro dia, viu, Emerson? Outro dia nós vamos tratar, não é objeto, não, mas foi bom você ter trazido a denúncia. Sim, senhor deputado, a gente, né, tem que trazer essas informações para ver as dificuldades que o investigador de polícia passa no Rabecão. Então, esse colega que vinha com 2 corpos, o veículo estragou no caminho, no meio da rodovia, ele teve que literalmente se virar. E se ele não conhecesse pelo menos um pouco de mecânica, né? E aí não é uma mecânica básica, não, né, gente? Que teve que colocar que aquilo é um caminhão. O que trabalha no Rabecão são caminhões. E ele teve que consertar o caminhão para poder conseguir chegar com os corpos até aqui no IML. Detalhe, estava sozinho. Como todos eles lá trabalham sozinho. Então, eles trabalham sozinhos no Rabecão, e aí eles têm que pegar os corpos, eles têm que literalmente se virar, ou pede, muitas vezes, inclusive, um próprio familiar para ajudar a içar esse corpo para colocar ali dentro do baú para poder transportar esses corpos. Ou então, como falou aqui o deputado Cristiano Xavier, tem também os próprios colegas da Polícia Militar que ali estão no local, ajuda. Ou o popular. Então, isso é um absurdo, porque o colega, além de tudo, e é importante, deputado, dizer que o máximo que esse colega vai ter ali é uma luva para poder utilizar. Ele não tem máscara, ele não tem equipamento adequado e está ali tendo contato diretamente com materiais biológicos. Ali nós temos um grande problema, né? Para quem não sabe, os corpos também explodem. O corpo, quando você vai recolher um corpo que está ali muito tempo no local e que ele está inchado, ele pode explodir. E já aconteceu do corpo estourar e voar, né, e cair excremento nos colegas que estavam ali trabalhando.
E esse colega, ele corre, sim, um risco gravíssimo de contaminação. Ele manuseia as luvas, que são essas luvinhas finas de látex, elas se rompem, elas rasgam. O colega investigador tem contato diretamente. E aí, o final de semana anterior, se agravou o problema, porque tinham apenas 2 rabecões rodando, um em Betim, que atende até a região ali de Divinópolis, e um em BH, que atende ali até Caeté, Martim Campos, e o pessoal trabalhando sozinho. Esse de BH, que foi o que estourou a mangueira lá e o colega teve que arrumar, ele baixou. E aí ficou apenas um rabecão rodando em BH e região metropolitana inteira. São mais de 50 municípios. Tem colegas que eles rodam até 600 quilômetros por dia recolhendo o corpo. Então, é muito necessário que a CEPLAG, né, faça isso com agilidade, porque a chefia de polícia já levou o problema. A doutora Letícia já levou o problema para a CEPLAG. Então, está aguardando a CEPLAG. Polícia Civil não tem autonomia administrativa. Então, é preciso que a CEPLAG tome as devidas providências. Nós sabemos do esforço que é feito, mas não adianta. Se a CEPLAG não liberar a verba, não autorizar, não tem como. Tinham 3 rabecões na oficina para consertar, que estava dependendo de quê? De autorização para pagar, para autorizar o orçamento que tinha feito pela oficina para ela poder arrumar os veículos. Porque senão ela não vai arrumar. Porque senão não paga as oficinas que estão credenciadas. Então, é muito necessário que se tenha a compreensão disso. E é impossível que apenas 2 veículos rodem nessas regiões todas. Ficaram corpos por mais de 12 horas. Nós tivemos aí um caso gravíssimo, um adolescente que, infelizmente, foi vítima de um disparo de arma de fogo em Brumadinho, ficou 12 horas para ser recolhido o corpo. A família ali, né, já com aquela perda terrível do filho, que morreu ali repentinamente, de uma forma trágica, ainda tendo que aguardar por mais de 12 horas com o corpo dentro da residência ali, esperando para ser recolhido, um serviço que o Estado deveria ter feito com uma rapidez muito grande. Então, a gente precisa que sane o problema. Se é 7 rabecões que vai dar conta, eu tenho certeza que não. Porque o colega policial civil, ele está tendo que ficar, o investigador precisa rodar muitas vezes em plantão de 24 horas. Nós sabemos que a Polícia Civil nem tem esse plantão previsto na lei orgânica, mas eles rodam 24 horas. E por necessidade. Nós tivemos colega que acidentou com rabecão, porque já estava muito cansado, extenuado, na madrugada, sol raiando, pegou no olho dele já cansado, infelizmente acidentou e quase morreu, sozinho um rabecão. Então, é muito importante, senhor deputado, agradeço esse espaço aqui para trazer isso, falar que o problema do risco de contágio é preciso, sim, trazer para os colegas que estão ali no rabecão, mas os demais policiais civis também, que labutam e trabalham aí com materiais biológicos o tempo todo. Por hora, eu agradeço o senhor, mais uma vez, esse espaço que é de trazer essas informações importantíssimas para a sociedade e cobrar as soluções. E a gente está aqui também, o Sindipol está aqui também para ajudar na resolução desses problemas. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Emerson Silva de Oliveira. Passamos a palavra, eu indago ao senhor Marcos Eduardo ou doutor Tales, qual dos senhores desejam fazer uso da palavra, que talvez vocês tenham uma sequência. Vamos ouvir aqui primeiro os problemas de logística e gestão. O senhor está, né, do lado da secretária, o senhor fica com a solução. Doutor Tales Bittencourt de Barcelos, superintendente da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, nesse ato representando o doutor Júlio Wilk, superintendente. O senhor tem a palavra. Deputados, bom dia a todas e todos. Pois não. Inicialmente, obrigado pela oportunidade de a gente prestar os esclarecimentos aqui pela Polícia Civil de Minas Gerais. E trago, nesse momento, deputado, saudações da nossa chefe de polícia, ao senhor e aos demais componentes da mesa. Bom, a gente tem alguns dados estatísticos sobre pessoal e também sobre
a estrutura que nós vamos passar, buscando, então, dar os melhores esclarecimentos aqui a essa comissão, que é o seguinte, nos últimos 12 meses, o IML fez 347 necrópsias por mês, aproximadamente 28 necrópsias por dia, ou seja, isso é para a gente nos auxiliar no entendimento de quantas remoções são feitas para o IML BH, que atende 18 municípios. Quantos municípios? 18. O IML BH, 18, e o IML Betim, 23. E Então, o IML BH, 18 municípios. 18 municípios. E Betim, 23. IML Betim, 23. 23. Isso. Quantos, o senhor falou aí, uns dados aí? É o seguinte, são 28 necrópsias, são 347 necrópsias por mês no IML BH, dá em média aí de 10 necrópsias por dia, 10, 11 necrópsias por dia, e no IML Betim, 61 necrópsias por mês, na média de... peço só desculpas que eu errei num cálculo aqui. 61 necrópsias por mês, aproximadamente 2 necrópsias por dia no IML Betim. Então, nós entendemos que o número de rabecões mínimo para o atendimento dessas 2 unidades da Polícia Civil é de 1 rabecão para o PML Betim e 3 rabecões para o IML de Belo Horizonte. É o que entendemos como quantitativo mínimo para essas unidades, né? Para as remoções. 1 para Betim e 3 para BH. 3 para BH. Bom, hoje nós temos, deputado, em termos de recursos humanos, os seguintes servidores. No IML BH, 18 investigadores que atuam como condutores, né, do veículo rabecão. E no PML, na verdade é um posto médico legal Betim, 6 investigadores de polícia que também atuam como condutores do rabecão. Em Betim, 6? 6. 6 investigadores. E em BH, 18. Eu ouvi aqui a fala do Sindipol e, de fato, nós entendemos que é uma atividade que é muito extenuante e que há, sim, contato com risco biológico. Nós temos uma nota técnica de 2020, onde houve a tentativa de pagamento de risco de contágio para os servidores, todavia, a nota técnica ela veio de uma forma negativa, mas houve, ao meu ver aqui, uma certa confusão, eu acho que até o senhor mesmo disse isso, entre a diferença de risco biológico e a sinal de insalubridade e risco de contágio, né? Porque nós... E quem elaborou a nota técnica? É uma nota da Diretoria de Central Ocupacional, posso compartilhar com o senhor. O senhor fala da própria Polícia Civil? Não, da CEPLAG. Ah. Posso compartilhar, por favor. se for o caso. Mas, de toda forma, me comprometo aqui, junto a essa mesa, de voltar a retomar os estudos técnicos sobre essa possibilidade. Ocorre que existe a lei, na verdade é um decreto, que dá o risco de contágio ao médico legista e ao auxiliar de necrópsia, e, posteriormente, estende por uma lei delegada ao perito criminal, ela é muito restritiva em relação a esse pagamento do adicional. De toda forma, me comprometo aqui a retomar os estudos junto à assessoria jurídica da Polícia Civil para que a gente avalie a possibilidade de pagamento... O senhor lembra do decreto? Qual Lembro, sim, senhor. Por gentileza. O decreto é o 19287, de 1978. Esse, deputado, ele fala do pagamento do risco de contágio ao médico legista e aos auxiliares de necrópsia. Só registrando... Depois tem a lei delegada que estendeu os períodos. A lei delegada é a lei número... Já passo para o senhor. Lei delegada número 38, de 1997. Isso. Bom, então, em relação ao pagamento, fica esse registro aqui de retomada dos estudos. De toda forma, a Polícia Civil já está pagando na via administrativa para todos os investigadores de polícia que atuam como auxiliar de necrópsia, ainda que não sejam oriundos da extinta carreira de auxiliar de necrópsia,
há o pagamento na via administrativa, então há que se avaliar, através de estudos, a possibilidade para os condutores de rabecão. Uma atividade que reconhecemos que é importantíssima, extenuante e que merece aqui todo o nosso apoio. Em Betim, deputado, habitualmente os investigadores eles são acompanhados por ou um servidor da prefeitura ou por um técnico assistente da Polícia Civil. Já em Belo Horizonte, em verdade, não há esse acompanhamento, o que traz realmente muita dificuldade para esses servidores. É importante... Betim é acompanhado por quem, que o senhor falou? Um servidor da carreira administrativa, técnico assistente, ou por um servidor cedido da prefeitura. Então, habitualmente, lá há, juntamente com o policial civil, que é o investigador. É o famoso ad hoc da prefeitura. É, o famoso ad hoc. Tem esse apoio do poder municipal lá. É as aberrações que a Polícia Civil vai se permitindo ao longo de décadas. Chama-se aberrações. Ah, não, espera aí, o prefeito é meu amigo, eu vou ali, ele cede e tal, ao invés de fazer a coisa correta. Continua, doutor. Lá em Betim, há um termo de cooperação, um convênio entre o município e a Polícia Civil para viabilizar esse apoio. Aqui em Belo Horizonte, de fato, a situação ela é delicada, os investigadores eles não têm apoio de outro servidor, o que traz, de fato, grande dificuldade. Nós temos agora um concurso vigente, né, para mais de 250 vagas para a Polícia Civil, e estamos, junto ao governo, em estágio avançado de discussão, a possibilidade de autorizar um concurso para 118 auxiliares de perícia, o que poderá, caso esse estudo comprove a viabilidade deste concurso, que a gente tenha também um apoio de um servidor, ainda que da carreira administrativa, para os condutores do rabecão. Então, há uma possibilidade de resolução disso a curto prazo, na verdade, a curto prazo. Deputado, hoje nós temos 17 rabecões na frota da Polícia Civil, sendo que a maioria deles são do ano de 2012 e 3 do ano de 2020. Desses 17 rabecões, 8 já estão em processo inicial de baixa do veículo, haja vista a sua dificuldade de manutenção, pela complexidade até de aquisição de peças e pelo custo que essas manutenções têm trazido para a própria Polícia Civil. Doutor, então, só um minutinho. Retorna aqui, o senhor começou a falar da frota. Sim. Frota. Posso falar da frota? Por gentileza. O senhor estava falando dela. Retoma lá, retoma no início, sim, por favor. Senhor. Então, nós temos atualmente 17 rabecões na RMBH, né? Sendo que desses 17, 3 são fabricados em 2020 e os outros fabricados no ano de 2012. Desses rabecões, cuja manutenção é de fato um pouco mais complexa, principalmente desses mais antigos, com dificuldade de encontrar, inclusive, peças para reposição, 8 já iniciamos um processo de baixa junto à CEPLAG. Isso porque, agora no dia 27 de setembro, a Polícia Civil assinou um contrato de aluguel de 8 rabecões. 7 de setembro? 27 de setembro. 27. Isso. A Polícia Civil assinou um contrato para o aluguel de 8 rabecões, com a empresa CS Brasil Frotas. Esse processo de aluguel ele se iniciou no início do ano, porque, na verdade, precisava, obviamente, de estudos técnicos dentro da Polícia Civil e, posterior, junto à CEPLAG e à COFIN, para analisar também a viabilidade técnica e orçamentária. Então, já é um processo que se iniciou no início do ano. A Polícia Civil já antecipadamente prevendo que era necessário alguma medida para melhorar essa remoção de corpos aqui na RMBH. Então, esse contrato assinado em 27 de setembro prevê a alocação de 8 rabecões. Isso, sem dúvida alguma, vai trazer muito mais eficiência no serviço prestado, no que se refere à condição de trabalho para os nossos servidores e também na eficiência para o trabalho prestado à comunidade. Nós fizemos também uma pesquisa no Brasil todo, tem sido comum
essa questão da frota híbrida, parte locada, parte própria. Então, a intenção é que, uma vez dando baixa em 8 rabecões, que são aqueles que já estão em condições mais precárias, inclusive para que a CEPLAG nos permita, né, a incorporação de mais 8 rabecões que estão sendo locados, porque isso é necessário. Quando há uma nova incorporação, é necessário que haja também uma baixa, que a gente possa ter uma frota híbrida, focando mais nos locados, haja visto que nós vamos ter um contrato em curso, inclusive com manutenção incluída, manutenção corretiva, preventiva e troca de peças, mas que a gente também tenha uma frota própria, ainda que em menor número, para que a gente tenha maior segurança nesse procedimento de remoção de corpos. O contrato, ele prevê a entrega dos rabecões em 90 dias, ele foi assinado, como dito, aqui no dia 27 de setembro. Então, é importante registrar, deputado, que nada obstante a importância de estarmos aqui prestando os devidos esclarecimentos, que a Polícia Civil ela anteveu, né, esse problema e tem, desde o início do ano, iniciado os estudos que culminaram na assinatura do contrato de locação em 27 de setembro de 2024. Bom, eu havia dito, não sei se o senhor, se é necessário reforçar, deputado, que a gente tem, né, essas 255 vagas de um edital em aberto, com a possibilidade, a Polícia Civil está atenta à necessidade de colocar apoio para os investigadores, notadamente aqui em Belo Horizonte, que estão se deslocando sozinhos, isso não é adequado, entendemos. O senhor está falando que tem um edital em aberto de concurso público para qual cargo? Para várias carreiras, 255 vagas. Dentre elas? Umas 170 investigadores. 170 investigadores? Investigadores. Pois é, mas para onde? Não. Vai ser colocado aonde? Uma vez ingressados na CADEPOL, a Polícia Civil vai avaliar a lotação, mas já há predisposição de que se avalie a possibilidade de reforço nessa equipe. Mas, além disso, deputado, nós tivemos uma reunião com o governo também em setembro e já está em estudo avançado a possibilidade de 118 auxiliares de perícia em um novo concurso. Isso está em análise pelo COFIN e, uma vez sendo possível, em sendo aprovado pela viabilidade orçamentária, eles também poderão auxiliar, compor a equipe com os investigadores. Então, nós temos duas possibilidades, tanto de investigadores, que é algo mais a curto prazo, e esse outro concurso em análise do COFIN de 118 auxiliares de perícia. Em relação às viagens, gostaria de reforçar o que foi dito aqui pelo nosso colega do Sindipol, que elas de fato ocorrem, mas elas são viagens pontuais, eventualmente para trazer para Belo Horizonte, para o Serviço de Antropologia Forense do IML, algum corpo carbonizado ou em avançado estágio de putrefação, onde não é possível a sua necrópsia e identificação no interior do Estado. São viagens pontuais, não são frequentes, e, quando acontecem, elas são feitas mediante pagamento de diária, de acordo com a disponibilidade dos servidores do IML de Belo Horizonte. Deputado, à disposição para qualquer outra informação complementar, mas, assim, grosso modo, seriam essas as informações que eu teria para trazer para o senhor, mas à disposição para esclarecimentos ou complementações. Ok, só confirmando, então, nós temos lá no... Um minutinho. Nós temos, então, ao todo, são 22 investigadores, entre BH e Betim, deputado, trabalhando como motoristas de rabecão. 24, 6 em Betim, 18 em Belo Horizonte. Oh, desculpa, 24, isso mesmo. Eles ainda não recebem o adicional por insalubridade. Nem o risco de contágio. A CEPLAG emitiu uma nota técnica contrária. Na verdade, deputado, o adicional de insalubridade, via de regra, ele é direcionado aos servidores da carreira administrativa. Por isso que eu disse aqui que nós... mas aí nós estamos olhando, não é a questão de ser administrativo. Não, sim. Estamos olhando o risco de contágio, que realmente eles existem. Exato. Porque foi igualzinho o governo fez aqui. Ó. O governo mandou um PLC, o PLC 35, tratando da imunidade da contribuição previdenciária por servidores civis. Eu fiz uma emenda, eu coloquei os militares. Não, que só serve para o civil.
Pô, mas a imunidade não trata, não é se é civil ou militar. Nós estamos falando que o foco da imunidade é a doença incapacitante e não ser servidor. Isso aqui é a mesma coisa. Situação idêntica. Não é se ele é investigador, se ele é perito, se ele é delegado, se ele é o agente de polícia nível T, antigo carcereiro, né? O auxiliar necrópsia. O importa é que ele está tendo o contato direto. Eu recebi umas fotos aqui que eu vou até deixar de exibir, né? De corpos completamente, né, mutilados, inchados, queimados, né? Normalmente a pessoa fica... A gente que é polícia não se choca tanto, não, mas o restante do povo fica muito chocado quando vê as fotos. Sim, eu entendo que, se, igual os policiais civis que fizeram contato com o meu gabinete, fizeram contato com o Emerson, falaram, ó, deputado, nós estamos aqui pegando os corpos e tem hora que não tem ninguém para ajudar. Agora, eu comentei aqui, fora dos microfones aqui, com o deputado, o delegado Cristiano Xavier, falou, olha, eu acho que a Polícia Civil, para esse tipo de trabalho, não deveria contratar mais investigador. Porque eu acho que deveria contratar servidor administrativo para compor os que já existem lá. Para auxiliar os que já existem lá. Essa é a minha opinião e eu vou, inclusive, levar isso para a doutora Letícia. Eu acho mais prudente, porque por que o governo tirou o DETRAN? Tirou o DETRAN exatamente para pegar a polícia e levar para a apuração principal, que é crime, retirando da parte mais burocrática do DETRAN. Então, eu penso que poderia, inclusive, o administrativo ser até o motorista, né? Que é o mais correto, né? E o investigador mais experiente, e, obviamente, precisa de polícia lá na ponta da linha, porque você está em local de crime, vai fazer uma remoção, senão chega um maluco lá e quer também fazer de qualquer jeito, aí sim deixaria o investigador chefiando e o administrativo como motorista. Eu acho que seria mais prudente, isso aqui é uma avaliação preliminar, em termos de polícia civil, né, para conseguir alguém para ficar lá junto com os investigadores. O prudente seria o administrativo. Eu posso complementar? Sim. Não, é porque a gente tem, como eu havia dito aqui agora há pouco, 118, um concurso pedido de 118 auxiliares de perícia. Esse ainda não foi aprovado, está em análise no COFIN, mas já houve alguns avanços, já houve discussões, reuniões, e nós temos a expectativa de que esse concurso seja aprovado, deputado, e isso permitirá exatamente essa composição que o senhor está sugerindo. Mas por isso que é muito bom a gente chamar a CEPLAG. O senhor Marcos está aqui do lado, eu espero que ele leve isso para a doutora Luísa Barreto, né, e desde embromar a Polícia Civil, questão de reunião, para autorizar o óbvio, o necessário. E não é para hoje não, viu, senhor Marcos? É para ontem. Isso é para ontem que devia estar aprovado essa liberação desses servidores. Pelo menos agora vocês estão diante de um fato concreto, gritante, e que a Polícia Civil está batendo na porta da COFIN, né, porque tem que ir lá pedir benção, né? O chefe da Polícia Civil, o comandante da PM, do bombeiro, tem todo mundo lá bater na porta da COFIN. Oh, será que os senhores podem fazer a gentileza de nos ajudar, porque a população está precisando? Senhor me desculpa, mas é porque a gente debate isso aqui tanto nessa comissão, e a gente tem que aproveitar a presença aqui da CEPLAG para poder falar para eles nesses termos, porque nos termos mais, eu diria, mais formais, parece que não tem surtido muito efeito, não. O senhor conclui, por favor. Já concluindo, só para um esclarecimento em relação à insalubridade e risco de contágio, deputado, é que a insalubridade, do ponto de vista normativo, ela é direcionada, quando indicada, aos servidores da carreira administrativa, e o risco de contágio para os servidores da carreira policial. Então, a nota técnica que veio da CEPLAG, ela trata especificamente sobre insalubridade. Daí a necessidade de a gente retomar os estudos, e eu tenho esse compromisso aqui com o senhor e com essa comissão, em relação ao risco de contágio para os condutores do Rabecão. Para os investigadores. Isso. Risco de contágio. Isso. Para a administrativa é insalubridade. Servidores policiais é risco de contágio. Então, tem nosso compromisso de retomar os estudos e um posterior retorno o mais breve possível aqui para essa comissão. Obrigado. Eu que agradeço. Senhor Marcos Eduardo Silva Soares, subsecretário. Por gentileza, o senhor tem a palavra.
Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, né, para falar em nome da CEPLAG. Passo os cumprimentos da Luísa Barreto, que não pôde estar presente, né, uma vez que ela está em missão atualmente, retorna na semana que vem. Eu queria já externalizar também, né, que, de fato, não é bom a situação que foi reportada pela mídia. Já não basta a dor de perder alguém, eu acho que ela fica muito pior na medida que você tem que esperar ainda para ter, né, a remoção do corpo. A minha área, né, de logística e patrimônio, a gente atua com bens imóveis, móveis, frota de veículos, de áreas de servidores, e a gente tem, desde 2010, procurado melhorar a gestão desses ativos dentro do Estado de Minas Gerais, por meio da contratação de modelos, né, que envolvam todos os órgãos e entidades e que geram informação. Então, nos últimos anos, a gente contratou um modelo que é inovador de abastecimento, ele é automatizado, usa os postos das corporações. Nós temos um modelo hoje de análise para verificar se é melhor a compra ou a locação. A gente faz uma análise de custo total. E a gente também tem um modelo de gestão da manutenção. Antes disso, em 2009, nós tínhamos contratos separados por municípios. Era relato, inclusive, da Polícia Civil, a dificuldade de realizar manutenções no interior e a necessidade de trazer os veículos para a capital quando havia, né, a necessidade de algum tipo de conserto. Com a gestão da manutenção, a gente tem um modelo, um serviço que tem sistema de informações, equipe de especialistas do fornecedor que ajudam, né, na cotação e avaliação da manutenção, e 163 oficinas, hoje na região metropolitana de Belo Horizonte, mas espalhadas em todas as mesmas regiões. Além disso, nós temos ainda um modelo de gestão por indicadores. Então, os dados que eu vou passar para vocês aqui são os dados que estão em sistema, que foram, na verdade, coletados, né, a partir dos modelos que nós implementamos. A gente verifica, né, como bem colocou o colega Thales, né, são 17 veículos rabecões, né, cadastrados pela Polícia Militar no sistema de frota. Esses veículos, né, 14 deles são veículos que foram adquiridos em 2012, 3 somente agora em 2020. Desses veículos, como bem colocou o colega, 8 serão substituídos. Um ponto que chama a atenção... Hoje quando que o senhor fala? 8. Então, Serão substituídos. Esses 17 veículos serão substituídos hoje. Hoje sim. quando? Como colocou o colega Thales, o contrato foi assinado em 27 de setembro e o fornecedor tem 90 dias para 27 de dezembro. Isso. Ele tem um prazo contratual de 90 dias. Nada impede que seja negociado com ele a antecipação disso. Mas sabemos que rabecões são veículos muito distintos, diferentemente de um veículo comum. Então, a regra do processo licitatório foi da entrega em 90 dias. Além disso, um ponto importante que chama a atenção, e aí eu falo com o colega Emerson também, né, e com o senhor deputado, nós temos aqui registrados em sistemas, né, no ano de 2024, várias manutenções. E um ponto que chama atenção, deputado, é que nós temos um tempo médio de veículo imobilizado de 134 dias, é muita coisa. Né? A gente verificou também que nós temos, desses veículos, desses 17, entre 2 e 7 manutenções. Então, veículos que tiveram várias manutenções, aí é um ponto para a gente parar e verificar também o que levou a essa reincidência desses veículos. Né? E aí fica um ponto que é um ponto que você colocou bem, Emerson, eu vou te reportar, o recurso da manutenção. Né? Hoje nós temos um contrato que é esse de gestão da manutenção. Né? A polícia assinou um contrato recente, agora em agosto, de 28 milhões para 36 meses. Desse contrato, Emerson, já foi empenhado, ou seja, o recurso foi descentralizado e já está, né, empenhado para ser utilizado nas manutenções, em torno de 2 milhões e 800, e foi liquidado 200 mil. Ou seja, há como, né, de fato, fazer as manutenções desses veículos. Mas um ponto que a gente tem que agir em conjunto também, eu acho que o papel aqui da CEPLAG é de colaborar e ser parceiro, né, na medida que a gente acompanha todos os dados de todos os órgãos, né, saber qual que é a causa disso, se é um problema do fornecedor, inclusive. A gente reparou que, entre o contrato anterior e o atual, os prazos costumam ser prazos que foram mantidos nos contratos, mas tem que verificar isso, verificar a qualidade que foi feita a manutenção, né, e outras possíveis causas para isso. Um ponto, um ponto que você colocou, que é o ponto da aprovação da manutenção, ela é feita pela Polícia Civil. São chancelas que acontecem no sistema. Ela vai para a CEPLAG, sim, quando o valor da manutenção
né, somado ao valor gasto nos últimos 12 meses, ultrapassa 40% do valor venal, porque aí convém fazer a análise. Vale a pena continuar manutendo ou trocar o veículo? Então, passa para a gente aprovar somente nessa situação. Ele está gastando cumulativamente, nos últimos 12 meses, mais de 40% do valor dele, né? Então, é esse ponto que chega para a gente. Mas, assim, há o recurso, né? Nós temos um contrato que ele é melhor do que era antes, em 2009, mas tem que ser melhorado. A gente não pode parar, e isso a gente pode fazer em conjunto, né, verificar o que pode ser colocado. A gente repara que os rabecões, aí eu acho que pela especificidade do uso, né, do próprio equipamento, ele tem uma manutenção que é diferenciada, sim, dos demais veículos da frota, né. Outros veículos não ficaram tanto tempo parados assim, né, 100 dias é muita coisa, é uma taxa de indisponibilidade, né, que é próxima a 30%. E é por conta disso também que, nesse ano, né, a gente atuou junto com a Polícia Civil. A Polícia Civil ela fez uma análise inicial. E hoje, no Estado, né, Emerson, doutor Tales, deputado, quando é uma compra representativa, a gente tem a obrigação aqui na CEPLAG de avaliar, é melhor comprar ou alocar, né? E aí, na nossa análise, a gente considera não o preço, mas o custo total do tempo de uso daquele veículo. E foi verificado, a gente considerou, inclusive, um valor a menor que o da Senasp, que é muito alto, né, o valor que a gente levanta, mas é um valor levantado pelo governo federal. É uma instituição, né, que ela tem bastante credibilidade, que era viável a alocação, né? Então, a gente fez um parecer, né, assim que chegou o pedido da Polícia Civil para a gente, favorável, né, para o COFIN, e foi liberado a alocação. Agora, qual que é a vantagem? Né? Mas é um ponto que é importante que o doutor Tales colocou, eu queria só corroborar e complementar, é que a gente tem que estudar se, de fato, é melhor mesmo ou não. É a primeira vez que Minas Gerais está fazendo a alocação, né, do veículo. E um ponto que vale a pena colocar, deputado... Senhor Marcos, claro. A Polícia Militar já adota não rabecão. Viatura, isso. Viatura já existe. Isso. Mas rabecão no Estado é a primeira vez. E o desde valor, 2003. Rabecão no Estado hoje é a primeira vez. O valor rabecão, é para rabecão, especificamente, deputado. E um ponto importante, eu queria colocar aqui. A alocação, né, ela envolve a manutenção preventiva e corretiva por conta, né, da empresa locadora e também o guincho, mas, além disso, consta no termo de referência que ele é obrigado a garantir a disponibilidade. Ou seja, eu tenho que ter um veículo reserva, um rabecão reserva, não é um veículo, é um rabecão que seja reserva no caso das ausências. Né? Então, acho que vale a pena a gente monitorar. Agora vai ser um modelo híbrido, né? 9 veículos próprios, né? E 8 veículos locados em Belo Horizonte. Acho que vale a pena a gente acompanhar isso, monitorar, para a gente verificar se, de fato, pode aumentar a alocação desses veículos. Um ponto importante, deputado, e eu acho que serve de um para-casa, né, que eu estou ouvindo da fala de vocês, né, e isso é importante que a gente faça em conjunto, e eu queria já deixar claro aqui que o doutor Francis, diretor de transportes, ele atua muito em parceria com a gente, nós temos uma comunicação muito boa com ele quanto a levantamento de dados, né, então é um parceiro nesse ponto, acho que a gente tem que fazer em conjunto esse tipo de análise, para entender a dor que está acontecendo, né, dentro do órgão, a gente que está na área central não tem nessa vivência que vocês têm, e ela tem que ser trazida para a gente, e é importante que a gente faça essa análise, porque as manutenções estão gerando um tempo de imobilização tão grande, né, dos veículos. Será que é só a idade? Né? Será que tem outros fatores envolvidos também? Eu acho que é importante acompanhar esse contrato de locação, porque ele sendo, de fato, exitoso, a gente pode, a própria Polícia Civil, fazer o aditivo de 25% desse contrato. Né? E outro ponto que pode ser levantado, havendo ainda, né, a falta, né, dos recursos, é a alocação dos veículos. Esses veículos, conforme falou o colega Tales, que são alienados, né, a gente pode pleitear o recurso que foi obtido com a alienação para novos veículos para a Polícia Civil. Então, dentro, né, dos pontos de logística, eu acho que a gente pode sair com esses 3 para-casas, né? Verificar a manutenção, ou a alocação, inclusive a alocação de recursos provenientes da alienação, né, dos veículos rabecões que estão em uso. Mas, de fato, tem que ser feito alguma coisa. O senhor concluiu? Já? Bom, o senhor, por cima do microfone, só mais uma observação. O senhor usou o termo aqui que o senhor vai fazer de tudo para colaborar e ser parceiro na solução do problema. Isso é muito bom ouvir isso, senhor, porque eu presido essa comissão há 7 biênios, senhor Marcos.
E desde quando criou essa COFIN, não foi nesse governo. Se eu não estou equivocado, foi no mandato do Anastasia que criaram a COFIN, ou no segundo mandato do Aécio. E desde que criou, os demais secretários de Estado e chefes de polícia, que têm o status de secretário, passaram aí com o Pires na mão pedir a COFIN. Então, vocês criaram um órgão administrativo que, além de burocratizar, ficou muito distante da realidade. Eu estou aqui com o doutor Francis aqui, que está aqui, que é o diretor de transporte. Enquanto eles estão lá, tentando quebrar a cabeça para solucionar problemas que resolve para que isso não chegue à Rádio Itatiaia, à Assembleia, ao jornal O Tempo, para que uma denúncia como essa não chegue, eles têm que ficar fazendo o pedido deles subirem, que é assim que funciona a hierarquia nossa estatal, até chegar na mão da chefia da Polícia Civil e ser apresentada lá na COFIN. E eu acho que nós vamos precisar mais do que colaboração e parceria. Os senhores precisam ter uma atenção maior com essas questões. Por isso que eu falei que eu fiz questão de abrir a comissão dizendo que se fosse um parente de um deputado, de um desembargador, de um procurador, de um secretário, ou de alguma pessoa poderosa do ponto de vista financeiro, a gente sabe como é que funciona o Estado. As coisas se resolviam. Eu não estou falando aqui, viu, doutor Tales? Isso aqui não é a culpa da Polícia Civil, não. Não é culpa da Polícia Civil que chegou a isso. Mas isso serve de exemplo, senhor Marcos, para que os senhores desburocratizem mais, dê mais atenção aos gestores de ponta. Porque isso é, assim, é desanimador. Um delegado de polícia, um oficial da polícia, que está lá no nível de gerenciamento, saber que a burocracia emperra questões que são essenciais. Eu preciso dizer para o senhor que isso é uma atividade essencial. O cidadão está lá com um parente dele, no meio do asfalto, atravessado, boiando numa lagoa, né? Às vezes boiando numa lagoa, vai nadar um parente numa cachoeira. Cadê o rabecão? Não tem um rabecão. Não preciso disso para o senhor. A única coisa que eu gostaria que o senhor levasse é esse pedido, porque de hora que a gente fica aqui bravo aqui nas comissões é por isso. Porque eu falo sempre com os colegas deputados. Eu estou aqui há 7 mandatos. A grande diferença que separa a gente dos senhores é que vocês ficam muito tempo trancados no ar-condicionado. E eu não estou falando que tem jeito do senhor exercer a função também, não ser assim. Eu não estou falando que não, o senhor tem que estar lá, o senhor tem que estar administrando, o senhor tem que estar na frente do computador, com dados, com informações e tal. Mas o fato da função do senhor ter que ser assim, distancia vocês demais da realidade. E aí vocês não sabem como é que funciona lá na ponta da linha. A diferença nossa parlamentar é essa. Porque aqui bate, ali bate, ó, são presidentes de associações, sindicatos, eles batem o tempo todo na porta do gabinete, cruzam com a gente aqui o tempo todo, e o deputado ele tem que viajar, ele tem que ir lá na ponta da linha, ele encontra com o prefeito, não é bem o meu caso, encontra com os prefeitos, com os vereadores, aí encontra com o presidente da associação, encontra com o cidadão e fala, ó, está assim, assim, assim. Aí a gente chega aqui, aprova um requerimento, vai pedir, esbarra na frieza, e muitas vezes o tecnicismo exacerbado de quem está longe do problema, de quem está longe da situação. Então, é preciso que vocês tenham mais sensibilidade com determinadas demandas. É óbvio que não é todos que chegam lá e falam, não, isso aqui nós vamos acelerar. Não. Nota técnica da CEPLAG impediu que os policiais civis recebessem o risco de contágio. Eu até orientei aqui a consultora para elaborar o requerimento, viu, Emerson? Que vai ser enviado à chefia da Polícia Civil e à doutora Luísa Barreto, da CEPLAG,
para que imediatamente tome as devidas providências administrativas para que passe a pagar os 24 policiais civis que são motoristas de rabecões e que têm contato com o ser humano morto, com cadáveres, o tempo todo. E é bom a senhora escrever isso, viu? O contato é direto com... Eu falo isso, vou explicar para o senhor aqui. Pandemia. Eu tive que fazer diversas audiências públicas para falar assim, governo, olha, compra luva, compra máscara, compra álcool em gel, põe nas viaturas de polícia, viatura do bombeiro, viatura da PM, da Polícia Civil, que eles estão tendo contato direto. Até isso desenrolar foram mais de 6 meses. E a pandemia se reproduzindo. E vários policiais morreram. Então, a única coisa que eu quero do senhor aqui nessa audiência é isso. É levar lá para dentro, na hora que estiver trancado lá no ar-condicionado, lembrar, falar, olha, eu vou lembrar do que aquele deputado falou. Porque chega lá, os senhores têm uma visão tecnicista, fria, e se apega ao tecnicismo, muitas vezes, jurídico, e esquece do outro lado, é ser humano. E para que o Estado? Qual que é a formação acadêmica do senhor? Qual que é a formação acadêmica? Administração pública. Administração pública. O senhor também é cria da João Pinheiro? Bom, eu também fiz pós lá. Então, para que existe o Estado? Não é um fim em si mesmo, né? Se nós nos organizamos, polícia, assembleia, executivo, não foi para nos servir. Foi para servir quem está lá pagando os impostos para que nós possamos trabalhar e fazer o melhor. Não só eles, né? Por isso que a minha postura é assim. Por isso que a minha postura na comissão é assim. E quando não vem, eu convoco. Porque eu tenho que pensar, não é em mim. O senhor não tem que pensar, não é no senhor. Né, doutor França? Não é no senhor, é no cidadão humilde, é no desprotegido, é aquilo que não tem ninguém, é aquela senhorinha que perdeu o filho, que está lá chorando, desesperada. E muitas vezes perdeu ainda por tráfico de droga, né? Muitas vezes perdeu por tráfico de droga ali, morto lá no confronto, mas ela quer pelo menos ter um pingo de dignidade e respeito ao corpo do filho. Para que nós vamos criar essa estrutura toda? Então, é isso que eu estou falando. Não adianta a gente ficar aqui, e se não tivesse essa sensibilidade humana, para entender, falar, olha, realmente isso aqui, eu só espero que agora o senhor fique de cima, cobre, verifique, olha, não deu a solução não, doutora Letícia? Qual que é a solução viável agora? Vamos lá, vamos fazer. Não só dos rabecões, não deixar policial civil trabalhar sozinho, porque não é Robocop, não inventaram ainda Robocop na polícia, não deixar ele trabalhar sozinho, porque ele não é aquele desenho, né? A turma aqui nem lembra mais, né? Multi-homens, né? Que passava na televisão, na maior parte aqui tudo é mais novo, não lembra? Ele não é multi-homem, não, ele não se transforma em 2, 3 dentro de uma viatura de um rabecão, não. E agora o M fala que não tem comunicação via rádio. Então, o cara fica isolado, ilhado, não tem rádio, não tem um motorista, porque ele não deveria ser o motorista, viu, senhor Thales? O investigador deveria ser motorista, não. Ele tem que ser o chefe do rabecão. Ele tem que estar ali, chefiando, porque ele é policial e ele vai para local de crime. E aí precisa de polícia. Então, o único apelo que eu faço ao senhor, que eu gostaria que o senhor levasse. Não esqueça que a frieza do ar-condicionado pode levar a gente à insensibilidade humana. Doutor Franço, o senhor deseja acrescentar alguma coisa? Deputado. O senhor fica à vontade. Cumprimento o senhor e tenho a honra de estar aqui presente na Assembleia. Meu colega delegado Cristiano e os demais componentes da mesa. Eu tenho que acrescentar, deputado, que nós estamos propondo uma solução inovadora, né? Vai ser a primeira vez essa experiência de
implementar o contrato de locação de rabecão. Eu assumi a diretoria de transporte no dia 30 de junho de 2023, e o principal problema que eu detectei de plano foi o rabecão. Como o Marcos mesmo falou, o rabecão, sendo um veículo específico, não há como substituí-lo por outro veículo. Então, nós fizemos um estudo técnico, juntamente com a CEPLAG. Isso eu também falo que a CEPLAG é muito parceira da diretoria de transportes, o Marcos, a Camila, né, que a gente tem contato diuturno. Fizemos um estudo técnico e eu acho que é uma solução que vai ser um marco na Polícia Civil. Se Deus quiser, nós não vamos ter mais esse dissabor, como o senhor mesmo comentou. Eu concordo plenamente que a gente tem que pensar na população. É muito ruim você ter uma pessoa vítima de qualquer tipo de crime e ficar esperando para ser removido o corpo. Eu posso ressaltar, deputado, que uma das vantagens do contrato de locação, o principal motivo é a disponibilidade do veículo. Então, nós temos que ter o rabecão funcionando 24/7, né? Nós temos nesse contrato a cláusula de substituição imediata, nós temos um veículo reserva, nós vamos ter o serviço de guincho próprio da locação, existe uma previsibilidade de custo, então nós vamos pagar mensalmente por esses rabecões, é um preço fixo, cada rabecão ele fica o valor de R$ 10.365,41. Nós temos uma coisa mais importante ainda, deputado. A renovação vai ser constante. No contrato prevê a renovação a cada 30 meses. Ou seja, nós vamos trabalhar sempre com veículos praticamente 0 km seminovos. Uma outra questão importante a mencionar, que a gestão da manutenção, tanto preventiva como corretiva, fica a cargo da empresa locadora. Outro dado importante que prevê seguro contra terceiros, e o que o senhor está comentando aí sobre a questão da limpeza é um fator realmente importante, que existe até o risco biológico, existe também esse serviço de limpeza. Além de que o menor custo de combustível. Veículo mais novo consome menos combustível. A questão do rádio, já antevendo a implementação, é um projeto da chefia de polícia, de implementação de rádios comunicadores nas viaturas. Nós já pedimos à locadora para predisposição para o rádio comunicador. É isso que eu tenho a falar, deputado. Em relação aos rádios, qual que é a providência, doutor? Do rabecão, eu já antevi o projeto da chefia de polícia de reimplementar esses rádios nas viaturas. Então, eu exigi no contrato uma predisposição para o rádio. Então, esse rabecão já vai ter condições de receber um rádio, que é um projeto da Polícia Civil também. Isso é a cargo da Diretoria de Telecomunicações, junto com a CIP. Okay. É um plano também da chefia de polícia. Ok. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Vamos convidar a fazer uso da palavra a senhora Aline Riz dos Santos. Depois a gente passa a palavra ao doutor Márcio Nabac. Aline Riz dos Santos, por gentileza, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos presentes. Cumprimento o deputado Sargento Rodrigues, na pessoa dele, todos presentes acompanham a mesa, todos os colegas policiais civis que estão aqui, outros servidores e todos que nos acompanham. Eu ouvi todas as falas, com exceção da fala, né, do Rodrigues, as falas do Thales Bittencourt, superintendente, e Marcos Eduardo, são falas extremamente frias. São falas com números. Eu até me embolei de tanto número aqui, protocolo. Viu, senhor Marcos? Eu quero dizer que, infelizmente, será que se não explodisse na imprensa o problema dos rabecões, será mesmo que teria alguma providência rápida? E outra, eu gostaria de saber como que vai ser, como que vão resolver essa situação em caráter de urgência, porque, como o próprio deputado Sargento Rodrigues falou, a sociedade precisa, e mais a sociedade,
a população e os policiais que estão lá, que são cidadãos, que são também pessoas que têm famílias e que merecem respeito. Por quê? Porque muito que é falado, eu achei até estranho o senhor Marcos falar que o diretor de transporte tem um contato muito bom com o senhor, se o senhor não tem informação qual é o motivo que está demorando as viaturas, né, os rabecões, ficarem lá na manutenção. Sendo que uma palavra, uma frase só de um dos policiais que estão trabalhando nessa função, uma frase já resolve. Até eu já sei. O senhor quer que eu fale? Só um minutinho. Eu falo aqui para o senhor agora. E aí a gente fica pensando o seguinte, será mesmo que tem uma força, né, de vontade do governo para resolver esses problemas? Habitáculo das Padiolas é robusto é um dos grandes problemas que os carros ficam parados. E isso, os senhores ficam falando de carro para lá, rabecão para cá, viatura para lá, e não perguntam também para aqueles policiais que estão lá na ponta, os que trabalham, se o carro vai vir realmente todo equipado para dar condição a esses policiais de trabalharem. Porque nem luvas hoje eles têm para fazer. Nenhum tipo de material que seja salubre, ou melhor, que os protege dessa insalubridade que eles passam, desse risco de contágio. Então, eu gostaria de dizer também que, se forem comprar os veículos, já que tem, né, um contrato que vai ser, por favor, vejam como que as viaturas, como que os carros devem ser, porque hoje eles não têm aqueles requisitos que precisam. Sabe? O que eu posso falar para vocês? Eu recebi mensagem, porque, como o Rodrigues falou, nós conversamos com os policiais. Os senhores ficam no gabinete. Tudo bem, é a função dos senhores, mas os senhores têm também pensar que existem seres humanos trabalhando. Então, não são números. Então, olha só, existem 2 Ivecos totalmente inadequadas para o serviço hoje. Por exemplo, na Polícia Civil, o senhor sabia disso? O senhor, secretário, sabia disso? Subsecretário? A gente tem acompanhamento aqui real, online. O real online é esse que eu recebo dos policiais. Então, assim, fica bem complicado essa situação. Outra coisa, o Thales Bittencourt, secretário, ele falou a respeito do decreto. Nós temos um parecer que eu gostaria que o senhor fizesse uma força bem grande junto à secretária, né, juntamente à Polícia Civil, o mais rápido possível. Temos um parecer aqui, Rodrigues, eu não sei se foi falado aqui, parecer 14161. Esse parecer, de 2003, ele tem falando que, como não existe uma lei, os policiais que trabalham no transporte e no recolhimento dos corpos, dos cadáveres, eles não têm direito à gratificação por risco de contágio, não é insalubridade, como o próprio superintendente falou, né, que risco de contágio policiais, insalubridade, servidores administrativos. Então, tem esse parecer. Então, eu gostaria de que olhassem bem e trabalhassem olhando para o ser humano. Tá? Então, essas são as minhas falas. Todos aqui já contemplaram, já falaram das precariedades da polícia, já falaram que vive a sociedade, já falaram que, né, se fosse pelos números aqui, estava tudo perfeito, mas não é. Nada perfeito, pelo contrário, é muito precário. Então, quem sabe haja um outro parecer dizendo que tem direito, sim. Afinal de contas, quando um corpo explode, como diz o presidente do Sindipol, quem está lá na frente
é que vai receber toda aquela contaminação, e não aqueles que estão lá trabalhando com números, com contratos, e que muitas vezes não saem do lugar ou que demoram ano para ficar pronto. Então, tenham esse cuidado, tenham essa sensibilidade de entender que são policiais que estão lá na ponta e que tenham propostas efetivas para a melhoria desses policiais, da condição de trabalho desses policiais e, por consequência, vai melhorar o recolhimento dos cadáveres e para a sociedade, para a população, que sofrem tanto na perda de um parente, de um ente querido. Muito obrigada. Agradecemos as intervenções da senhora Aline Rizzi e passamos a palavra ao doutor Márcio Simões Nabac, vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Minas Gerais. Doutor Márcio, o senhor tem a palavra. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues. Bom dia. Em nome do qual eu cumprimento todos os componentes da mesa. Minha palavra será muito breve, deputado. Essa questão dos rabecões, ela no meu entendimento, né, falando pelo Sindicato dos Delegados, ela se resume em duas coisas: burocracia e descaso. Descaso por parte do governo do Estado, que vende para a população de Minas Gerais algo que não entrega. Nós sabemos, e eu já falei aqui nessa comissão, que as viaturas da Polícia Civil, nesse governo Zema, a maioria delas, a grande maioria, 90% ou mais, foram adquiridas através de emendas parlamentares. O governo pouco investiu em viatura para a Polícia Civil. Não vou falar da Polícia Militar, que eu não tenho competência para isso. É a mesma coisa. O governo do Estado ele economiza da forma que pode e o básico ele não faz. Então, a culpa não é do doutor Tales, não é do doutor Francis, não é da doutora Letícia. Se deve à falta de investimento naquilo que é necessário. A Polícia Civil ela passa por um momento difícil, de abandono. Nós tivemos 4 anos de governo terrível, governo Pimentel. Eu fui superintendente de informações e inteligência policial da Polícia Civil até 2014, entreguei, quando saí, projeto em relação aos rádios das viaturas da Polícia Civil. Todas as viaturas continham rádio, todas. Quando eu retornei, porque eu fiquei 4 anos no estaleiro, devido ao governo Pimentel, né? Quando eu retornei já no governo Zema, não havia mais nenhum rádio, nenhuma viatura da Polícia Civil continha rádio. Nenhuma viatura. Não é só os rabecões, não. As viaturas operacionais não contam com rádio, comunicador. Um absurdo. E o policial tem que usar seu celular. Alguns têm celular corporativo, mas uma boa parte não conta com esse dispositivo. E não tem a obrigação de usar o seu aparelho celular para trabalho policial. Então, aí vocês veem o descaso do governo para com a Polícia Civil. A burocracia para fazer as licitações, para fazer os reparos das viaturas, não é porque o doutor Francis não quer, é porque ele esbarra lá na frente, né, com um certo valor, e tem que passar lá para a CEPLAG. E a CEPLAG é burocrata. Eu fui conselheiro da Polícia Civil até 2 anos atrás. Então, eu posso dizer isso de carteirinha. Então, senhores, se não houver interesse, se não houver empenho do próprio governo, o problema, Sargento Rodrigues, vai ser trazido para o senhor, a população de Minas vai sofrer, porque o problema dos rabecões não se restringe só a Belo Horizonte, a região metropolitana. No interior do Estado, muitas das unidades da Polícia Civil não contam com rabecão. Quem faz o transporte dos corpos são as funerárias. As funerárias. Então, o delegado tem que fazer uma escala de funerária para que essa funerária vá lá e transporte o corpo. O investigador de polícia tem a obrigação de carregar o corpo. Olha que absurdo. Além de dirigir, tem que ter a obrigação de contar com a população que está lá. Eu fui detetive. Tem que chamar o pessoal, gente, me ajuda a carregar esse corpo aqui.
Então, a coisa é muito complicada, viu, Sargento Rodrigues? É muito maior do que vocês pensam. Então, se não houver investimento, não houver interesse por parte do governo do Estado, esse problema vai ser recorrente, nós vamos conversar aqui, a Itatiaia vai divulgar lá, passado algum tempo nós vamos estar aqui de novo falando sobre o mesmo problema. Então, é isso que eu queria dizer, né, e aproveitar, desejar a todos os presentes, ao Sargento Rodrigues e todos da mesa, um Feliz Natal. Muito obrigado. Doutor Márcio Nabac, o senhor resumiu tudo na fala do senhor. Tudo. Queria cumprimentar o senhor pela belíssima intervenção, direta, sucinta e extremamente verdadeira. E por que eu realço as palavras do senhor? É porque eu presido a Comissão de Segurança Pública e o senhor foi no ponto nevral. Quando os chefes de polícia vêm a essa comissão, no Assembleia Fiscaliza, nós temos hoje 2 pontos cruciais nas forças de segurança pública, que impactam diretamente o tempo todo, chama-se investimento dos cofres do governo do Estado e efetivo. E aí, senhor Marcos Eduardo, nos últimos 4 anos de Assembleia Fiscaliza, a gente vê migalhas serem investidas nas forças de segurança. E como disse o doutor Márcio Nabac, o que tem prevalecido são emendas parlamentares. E aqui o senhor disse que desconhecia da PM, e aqui eu reforço. Também é na PM, também é no Bombeiro, Polícia Civil e também é na Sejusp. Infelizmente é isso, porque tem que passar o Pires e ir lá na COFIN, para ver se os burocratas que estão lá dentro da COFIN, composta, e era para ter melhorado, né? O secretário de governo, quando eu falo melhorado, porque ela agora tem um deputado. O secretário de governo, secretário de planejamento e gestão, secretário de fazenda e secretário-geral do Estado. O senhor resumiu muito bem. O descaso, a falta de investimento. A única coisa que eu acho ruim, quando eu chamo aqui os chefes de polícia, que é, doutor Márcio Nabac, eu viro e falo, senhora, na hora que a gente manda o script de como será, os dados que nós vamos cobrar, me tragam aqui investimento do Tesouro do Estado, rubrica investimento, rubrica custeio, sem emenda parlamentar estadual e federal, sem convênios com a União, repasses de convênio da União, e sem dinheiro da tragédia de Brumadinho pela Vale. Então, quando traz separado, porque de vez em quando a gente vê as chefias tentando maquiar para dizer que está investindo muito. Aí me traz emenda num bojo, comandante da PM, eu tive que cobrar dele 2 vezes. O ex-comandante. Olha, eu não quero que o senhor me traga aqui investimento de emenda parlamentar. Primeiro, que não tem obrigação. Segundo, que a população não vai contar, porque é o deputado que define para onde que vai. Então, se o deputado hoje definir que vai tanto para a Polícia Civil, vai. Eu mando constantemente? Mando. Daqui a pouco, mandei 2 milhões para a Polícia Civil ano passado, estou mandando mais 2 esse ano. Mandei 4 milhões para a PM, esse ano estou mandando mais 4,5. Mas aí, doutor Nabac, no meu caso, eu priorizo força de segurança, porque eu sou integrante das forças. Vocacionado, o mandato é vocacionado à defesa da segurança pública na Assembleia. Mas o restante é diferente. E mesmo assim, todos esses investimentos, armamento, viatura, coletes, munições, estão vindo de onde? De emenda parlamentar. O senhor foi perfeita a colocação do senhor. E eu tenho abordado isso aqui nos últimos 4 anos no Assembleia Fiscaliza. Triste é quando o chefe de polícia chega aqui e joga tudo lá, para dizer que o governo está investindo. Investimento é ínfimo, é irrisório, é algo assim, vexatório, para não dizer outra palavra. Vexatório o investimento da rubrica do Estado nas forças de segurança.
É por isso realmente que acaba acontecendo. Essa questão do rádio eu não sabia. Eu vou pedir à doutora para que elabore o requerimento para promover uma audiência pública, para discutir por que as viaturas da Polícia Civil, hoje em Minas Gerais, não têm rádio comunicadores para se comunicarem via rádio e que estão usando os telefones celulares de todos os policiais, mas não pagam a conta e não compram o celular dos policiais, ou seja, enriquecimento ilícito. Então, quero que a senhora faça o requerimento. Eu já tenho um novo requerimento cobrando da CEPLAG e da chefia da Polícia Civil para que priorize, de forma administrativa, o mais rapidamente, o pagamento do adicional por risco de vida e também um outro requerimento tratando especificamente da questão, né, da agilidade. Agora, olha como é que o senhor falou tão bem, que o senhor nem sabia. O governador vende para a população que ele não entrega. A frase do Dr. Márcio Nabac. Doutor Márcio, eu vou compartilhar com o senhor aí o que o Emerson aqui do Sindipol me compartilhou aqui a matéria da Rádio Itatiaia. Olha o senhor ver que beleza. Olha aí. Está aqui, ó. Rádio Itatiaia. Dia 6 do 12 de 2024, às 10h56. Enquanto a gente está aqui na audiência pública, a área de comunicação do governador Romeu Zema tenta vender para a população que a solução está sendo feita imediatamente. É uma das minhas formações em comunicação, então eu também não nasci ontem, não. Eu sei como é que funciona, o jogo é bruto, né? Zema diz que ações do governo para solucionar a falta de rabecões da Polícia Civil são imediatas. Está aí, ó, doutor Márcio. Está aí a matéria. Imediata. Imediata. O governador falou sobre a falta de rabecões para atender 50 municípios da região central. O governador Romeu Zema afirmou nesta sexta-feira que o Estado está adotando medidas imediatas para solucionar a falta de rabecões da Polícia Civil para atender 50 municípios da região de Minas. Aí, abre aspas, fala do governador, será solucionado rapidamente. Já tomamos todas as medidas necessárias para solucionar esse problema, afirmou Zema. Se são as medidas aqui apresentadas, elas não são tão rápidas como o governador imagina, né? Elas não são tão rápidas. Por isso que o senhor foi tão feliz na primeira frase que o senhor disse. O senhor já estava adivinhando a área marqueteira do Zema. É o que ele fez hoje. Ele teve a cara de pau de dizer que depositou o pagamento do servidor em dia, como se ele estivesse fazendo algo maravilhoso, extraordinário. O que ele fez extraordinário? 6º ano. 6 anos de mandato. Nós já estamos terminando, nós estamos em dezembro. Terminando 6 anos e o Zema continua com a mesma ladainha nas redes sociais, tentando vender que é um bom administrador. Parou. Não sei como é que está agora a comunicação do Gov. Tinha um tal de estar no trilho, né? O Gov MG aí, a comunicação, né? Governo de Minas. Acho que tirou. Fique por dentro da novidade. Minas está no caminho certo para avançar. Essa é a área de comunicação. Assim dizia o ministro propagandista de Hitler, né, Júnior? Repete-se a mentira 1000 vezes até ela virar verdade. Eu não sei se a minha pronúncia é correta, mas eu lembro que eu estudei isso em teoria da comunicação, chamado Joseph Goebbels, o ministro propagandista, o ministro das comunicações de Hitler. Vamos repetir a mentira 1000 vezes até ela virar verdade. O Zema adota essa estratégia, né, de comunicação o tempo todo. Aí depois, quando a gente põe a faixa aqui, chama de Zenóquio, né? Ô, deputado, não deixa não. Não deixa não, deputado. Poxa, botar uma faixa dessa para o governador. Como é que não põe a faixa? Aí. É muita cara de pau, doutor Márcio. Muita cara de pau. Foi o que eu falei nas redes sociais hoje. Será solucionado rapidamente. Já tomamos todas as medidas necessárias. Olha, se tivesse tomado todas as medidas necessárias, não estava aqui não, ué. Entre a denúncia que foi dia 26,
A Itatiaia fala aqui, ó. No dia 26 de novembro, a Itatiaia denunciou. 26 de novembro. Então, hoje é dia 6, tem 10 dias. 10 dias que a Itatiaia fez a denúncia. Está solucionando rapidamente. E aqui, pela previsão, o contrato tem até dia 27. Como já são 6, eles podem cumprir o contrato até dia 27 de dezembro, ou seja, daqui mais quantos dias? Mais 21, né? É isso que é rapidamente? Não? Já imaginou se a população fica mais uma semana sem os rabecões? Eu não sei se é o doutor Franz ou se é o doutor Tales. Os rabecões que não estão funcionando estão agora em qual lugar? Estão na seção de transporte, estão na oficina, em que lugar que eles estão? Por gentileza. Deputado, hoje, atualmente, nós temos rodando, agora, nesse momento, 6 rabecões. Arrumou? Arrumou. Isso é uma situação que é muito imprevisível. Às vezes, o veículo fica indisponível, igual o Marcos tinha comentado, por diversos motivos, né? O principal motivo, deputado, é a questão de peças do veículo. É um fato que impacta na manutenção. Outro fator importante que a gente mencionar aqui, sendo veículos muito antigos e muito rodados, e uso severo, né, praticamente funcionando 24 horas, esses veículos, às vezes, vão em locais de difícil acesso, né? Então, ele tem uma dificuldade, às vezes, no diagnóstico do veículo, né? Nós estamos falando de veículos de 13 anos de uso, veículo a diesel, que impacta na manutenção. Então, às vezes, essa indisponibilidade é justamente para poder fazer o diagnóstico, depois consertar o veículo, testar o veículo, às vezes volta para a oficina, então isso impacta na manutenção. Deixa eu perguntar para o senhor. O doutor Tales falou que são 17 rabecões. Quantos deles estão em Contagem e quantos em Belo Horizonte? Betim, desculpa. Alguém sabe da informação? Em Betim, nós temos o plano operacional é 1 em Betim e 3 em Belo Horizonte. Então, esses 17 ficam em qual local? Na seção do transporte? Quando estão funcionando, quando estão à disposição, eles ficam no ML. Todos ficam no ML? Em Belo Horizonte. Tá. Então, e às vezes, se tiver os 17, hipoteticamente, eu não estou falando, sim. Mas se tiver os 17 parados, estariam lá. Não. Se tiver os 17 funcionando, estariam lá. Não, se estivesse funcionando, sim. Tá. Algumas vezes... Esses 17, e como é que funciona no interior? Como é que são removidos os corpos no interior? O interior, nós temos o número de 7 rabecões. 7. É o número que nós temos. De regiões. Você fala cidades? Em regiões do estado. Regiões. Distribuídos nas regiões. Exatamente. Ok. 14 são de 2012. Então, estão completando 12 anos de uso, não é isso? Sim. Nós estamos no final de 2024. 12 anos de uso. Esses veículos, o senhor falou que tem 6 funcionando. 6 funcionando. Dos 17, onde estão os outros 11 agora? Em oficinas, credenciadas pela Ticket Log. Tá. Eu gostaria que o senhor passasse onde é que estão essas oficinas. Nós vamos fazer uma visita técnica. Eu quero pessoalmente fazer uma visita. Gostaria que o senhor deixasse aqui o endereço para a gente. Ou o senhor... É o senhor ou o Tales? Não, eu passo para o senhor. Por gentileza, o senhor passa. Tá certo. Então, gente, o Emerson colocou aqui, Emerson, o senhor acabou de falar, mas é bom lembrar que esses rabecões, eles também detêm umas condições peculiares neles, que eles precisam também de guincho na frente, porque dependendo da circunstância, os locais, penhascos, às vezes que o corpo está. Um exemplo que nós tivemos, o próprio helicóptero do bombeiro. Aí, olha aí para vocês verem. Vamos lá. O helicóptero do bombeiro. Nós vamos fazer audiência terça-feira. Lá o principal motivo foi sobrecarga de trabalho, viu, gente? E o povo achou que a gente não ia fazer, não. Achou que a gente ia... eu tenho um relacionamento extremamente amistoso e respeitoso com o comando do bombeiro. Mas nós temos vidas. Estão sendo ceifadas. Então, imagine aonde caiu o helicóptero do bombeiro.
Como é que chega lá? Desculpa, Emerson. Então, esses rabecões, eles precisam disso aqui, ó. Às vezes, um motor com guincho na frente, ou, dependendo, na traseira do rabecão, com a plataforma de elevação, segundo o Emerson estava falando aqui. Então, gente, a coisa, assim, é complicada. É complicada. Então, nós temos hoje, dos 17, nós temos 11 nas oficinas. Não é isso? 11 mesmo? Sim. 11, 6 estão funcionando. Pelo menos 6 voltou a funcionar. Já é um pouco de alívio para a população. Eu só espero que essa contratação agora seja realmente de uma empresa idônea, séria, e que realmente, ao baixar o veículo, o outro substitui imediatamente. E eu espero que o senhor Marcos, o senhor leve isso como aprendizado. Essa é uma área da polícia que não pode ter uma atenção ali, ó, mas muita atenção. Muita. Porque nós estamos mexendo com o pior momento do ser humano, que é a dor da família. É o pior momento. O pior. Eu espero que o senhor leve isso, para que, na hora que chegar lá, os senhores não fiquem com tanta burocracia para atender as demandas que a polícia leva até os senhores. Pode, mas no microfone. No microfone. Deputado, se puder complementar. Sim. Nós acabamos de adquirir um caminhão prancha, indicação de emenda parlamentar. Ok. Olha, de emenda parlamentar. Então, mais uma vez, doutor Nabac, o senhor viu como é que o senhor foi feliz, né? Por gentileza, o nome completo, o cargo e a entidade. Meu nome é Wander Tavares, sou diretor de Assuntos do Interior do Sindipol. Fique à vontade, Wander. Gostaria que o senhor perguntasse para o responsável, o servidor da CEPLAG, se na frota deles lá na CEPLAG, se tem carros lá à disposição deles 2012, igual tem o Rabecão. Pergunta para o senhor Marcos Eduardo se lá os carros que estão à disposição da CEPLAG são veículos do ano de 2012. O senhor pode nos informar, senhor Marcos? Os veículos da CEPLAG não tem frota hoje, né? A gente usa a frota da cidade administrativa. A frota da cidade administrativa, né, ela é uma frota de uso administrativo, ela é de veículos locados. São veículos simples, né, mas eles são veículos novos. A última licitação ela foi do ano passado. Tem empresa, então os carros são novos. Então, não tem carro velho lá. Só aproveitar aqui, é a mesma empresa, inclusive, que venceu a do Rabecão, né? Então, o que está fazendo? Isso. Pois é. Só espero que eu não precise fazer mais audiência para tratar desse assunto, viu, gente? Porque eu, assim, não sai da minha cabeça pensar na família dos mais humildes. Isso não, viu, doutor Francisco? Não sai da minha cabeça, né? Porque mesmo que o rabecão não chegue, mas a pessoa de melhor poder aquisitivo, seja ela quem for, e o cargo que ela ocupar, se é no setor público, se é no privado, realmente a forma é completamente diferente. Completamente diferente, né? Porque a pessoa não tem aquela preocupação, porque a pessoa tem a perda doente, tem a preocupação de como arrumar dinheiro para fazer as coisas para o enterro. Né? A pessoa mais humilde é assim. Pelo menos a pessoa de poder aquisitivo melhor, ela já não tem essa preocupação, ela tem facilidade para resolver isso. Ainda tem que contar que o rabecão vai levar 12 horas, 10 horas, 6 horas, 8 horas, com o corpo, muitas vezes, na beira de uma rodovia, dentro de uma lagoa, pendurado numa corda, porque suicidou, igual os que eu recebi aqui. Ó. Tem vários aqui pendurados no telhado, suicídio. Suicídio. Foi lá e suicidou. Aí a família fica olhando para o corpo lá, porque não pode tirar, né? Porque o rabecão tem que chegar. Não é isso, Emerson? Bom, eu darei ciência aos sindicatos e associações que aqui compareceram em relação ao requerimento, os requerimentos, mas são 3 requerimentos que já estão sendo aportados. Certamente, na segunda ou terça-feira, os requerimentos serão aprovados, nesse momento não tem. Uma pena que o nosso colega deputado, o delegado Cristiano Xavier, não ficou até o fim. A fala dele, né, difere muito bem da fala do doutor Márcio Nabac, né? São falas completamente distantes. Eu fico com a fala do doutor Nabac, né? O doutor Nabac foi o pé no chão, foi em cima. Acho que ele estava até adivinhando que a área de comunicação do governo ia publicar na Itatiaia. Não, está tudo bem, está tudo tranquilo, fica tranquilo, está tudo resolvido, não tem mais problema. Não é assim.
Só espero que a Itatiaia esteja acompanhando os trabalhos da comissão, para a Itatiaia mesmo divulgar. Falou, olha, não é bem assim que o governador falou, não. Né? Não é bem desse jeito, não. Uma coisa está muito diferente do que o governador falou. Indago às autoridades se há alguma consideração final. Não? Queria agradecer a presença do senhor Marcos Eduardo Silva Soares, do senhor Tarles Bittencourt de Barcelos, do senhor Francis Diniz Guerra, do senhor Emerson Silva de Oliveira, da senhora Aline Rise dos Santos, do senhor Márcio Simões Nabac. Agradecer a presença aqui da direção do Sindipol que se faz presente, né, os diretores, sempre combativos, sempre ativos, aqui defendendo a Polícia Civil e os servidores da Polícia Civil, todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Eu só espero que o dia de hoje o governador não conte mais uma mentira, que 2 ele já contou, senão vai acabar tendo música lá no programa daquela emissora que eu não assisto tem mais de 15 anos. Né? 2 já contou, viu, doutor Márcio? Pelo menos ainda bem que aqui tem deputados independentes, viu? Que não vem só para passar pano para o governo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do povo presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Dia 9? Extraordinária, né? Né, Flávio? Que hora? Reunião extraordinária às 15 horas do dia 9 de dezembro, onde nós vamos discutir a questão aqui do padre, o padre pedófilo, estuprador, com mais de 50 vítimas. Registra também-se na entrada do plenário José Alencar, a ilustre colega deputada Beatriz Cerqueira. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.